A igreja cristã tem como característica a gente construir ponte. Nós não construímos muros, nós construímos pontes. Outros ministérios constroem muros. E eu não tenho nada com essa construção. Só entendo que quem constrói muros para a sua própria defesa, uma hora precisa sair e não consegue. E alguém precisa entrar para ajudar a socorrer, também não consegue, porque tem muros. Então é melhor que se construa a ponte. A ponte quer dizer, eu te dou o direito de você ir, você vir, e assim que se faz. E assim aumentou essa empatia e simpatia pelo pastor Álvaro, pela esposa Vilma, com os filhos. Acredite, ele me deu a honra de participar e falar nas suas bodas de 50 anos. O que o pastor Álvaro tem de ministério, eu não tenho de idade. Por favor, pastor, agora é contigo. Bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada igreja tem um costume, graça e paz, a paz do Senhor. Tudo é válido diante de Deus, porque é a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro Benedicto, sou de São Paulo, capital. Já estou aqui uns 35 anos. Sou casado há 52 anos com a mesma esposa. Por que falar a mesma esposa? A minha esposa estava na academia e disse assim, olha, nós vamos fazer isso que o pastor Mauro mencionou agora há pouco. Vamos fazer 50 anos de união, bodas de ouro. Aí perguntaram para ela, mas com um homem só? Eu creio que você está fazendo 50 anos, 25, 10. É com uma esposa só, com um esposo só. Mas foi até engraçado. 50 anos, mas com um homem só? Misericórdia. Com quantos homens teria que fazer 50 anos? Aí virar Matusalém, então? Mas, então nós estamos aqui aceitando o convite de um amigo. Tudo que ele falou, elogio de amigo não vale. Você sabe disso, né? Mas também quero falar desse pastor amado, da irmã Cleusa também. Dizem que o orgulho fez muitos anjos demônios, mas a simplicidade faz de homens anjos. E o pastor Mauro é um desses. E tem sido um amigo, e eu tive o privilégio de quando vim convidá-lo para fazer as bodas, ele aceitou. Nós tínhamos um outro lugar para fazer, não igreja, mas para fazer a festa. E ele disse, me sinto honrado. Que tal fazer aqui? Nessa nave tão linda, né, irmão? Aí minha barriga fez... Oh! Sabe aquela quando o namorado começa a namorar e vê a namorada, a barriga faz um barulhinho? Quando vai pregar, dá aquele friozinho na barriga. Quem prega aí, né, Paulo? Sente aquele friozinho na barriga. Eu senti assim. Eu falei, é sério? Ele falou, é sério. Irmãos, eles fizeram de tudo e mais um pouco para abrilhantar a nossa festa, que foi uma grande bênção, em nome de Jesus. Diz que toda gratidão tem que ter ação. Então, não adianta falar, eu tenho gratidão, mas estou tendo a ação de agradecer o pastor, a irmã, e todos vocês que assim cederam para que aqui fizéssemos a nossa festa. A ministração da palavra foi uma grande bênção. Tudo correu da melhor forma possível. Então nós só temos que nos alegrar em Cristo Jesus e ter amigos. Diz que amigo
a gente não escolhe. É o coração da gente que encontra. E assim como ele disse, falou a meu respeito, eu posso falar da mesma forma a esse amigo que temos caminhado juntos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprove a Deus que eu estivesse aqui hoje, pelo convite do pastor, ministrando a palavra do Senhor. Mas antes de ministrar a palavra, eu gostaria de louvar ao Senhor. Eu trouxe violão e tal, mas aí o irmão ali está com um violão muito bom, eu falei, nem vou pegar o meu, né? Porque cada um gosta de tocar no seu instrumento. E às vezes tem gente que tem ciúmes de emprestar o instrumento, né? Mas ele falou, não, pode tocar aqui. Aí eu só dei uma experimentada. Depois de ouvir esse grupo de louvor aqui, né? Eu vou me arriscar a louvar ao Senhor. Vou pedir ajuda, você me ajuda aqui? Alô, alô. Ei, alô, teste. Louvado seja Deus. Não me desampara, não, 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 não me desampara, não, 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 eu preciso do Senhor para me ajudar. Não me desampara, não, 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 não me desampara, não, 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 eu preciso do Senhor para me ajudar. E no meu caminho vou espalhando todo o amor que um dia entrou no meu coração. Esse amor mudou minha vida. Com Jesus tenho uma alegria e a salvação. Não me desampara, não, 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 não me desampara, não, 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 eu preciso do Senhor para me ajudar. Não me desampara, não, 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 não me desampara, não, 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 eu preciso do Senhor para me ajudar. E no meu caminho vou espalhando todo o amor que um dia entrou no meu coração. Esse amor mudou minha vida. Com Jesus tenho uma alegria e a salvação. Não me desampara, não, 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 não me desampara, não, 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 eu preciso do Senhor para me ajudar. Não me desampara, não, 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 não me desampara, não, 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 eu preciso do Senhor para me ajudar. Eu acho que vou fazer alguém lembrar. O microfone tá bom? Dá para vocês ouvirem? Tá dando para ouvir? Eu queria
queria só um pouco mais de volume no microfone, por gentileza. Eu acho que o retorno aqui eu não estou. Eu acho que eu vou fazer alguém lembrar, quem é crente há mais tempo, fazer alguém lembrar, às vezes até do tempo da mocidade, que dirigia a mocidade, enfim, né? Esse hino, se você quiser louvar junto, vamos louvar. Calmo, sereno e tranquilo. Bem? Quem souber. Chururua. Sabe? Churururu. Agora, hein? Calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso deste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, solta a voz, levado a cruz sem pecado algum, isso aí, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Chururua, churururu. Louvado seja Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Glória a Deus, ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Quando eu recebi esse convite para estar com os amados irmãos, a gente sempre ora. Eu falei, Senhor, me ajude, me dê sabedoria, porque nós temos que ter muita sabedoria para não pregar doutrina. A doutrina só cabe ao pastor. Então nós temos que falar daquele de Deus, mas não podemos trazer doutrina. Eu trago a doutrina na minha igreja, Igreja Bíblica Rocha e Paz. Aqui é o pastor Mauro e assim por diante, né? É ele que está na liderança. Então sempre vem uma preocupação da gente não trazer doutrina. Os dramaturgos têm um dizer que o ser humano é feito de cordas. E quando eles fazem a apresentação, se uma corda vibrar, já está de bom tamanho. Eu quero parafrasear essa frase e dizer, meus irmãos, que Deus me use nessa manhã. E se uma corda vibrar, se essa palavra alcançar a vida de uma pessoa, eu ficarei feliz. E dizer, Senhor, muito obrigado por essa bênção. Dito isso, irmãos, eu quero... Até eu tinha perguntado para o pastor Mauro, pastor,
tem algum tema? Ele falou, não, o tema é livre. Então ele deixou à vontade. Então eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte: oportunidade sem ação não surte efeito. Oportunidade sem ação não surte efeito. E peguei um texto da palavra que está em Lucas, capítulo de número 19. É uma palavra muito conhecida, mas sempre que a gente lê, a gente salta aos olhos tantas coisas que Deus quer falar comigo. E eu espero que Deus fale com vocês também, em nome de Jesus. Evangelho São Lucas, o capítulo de número 19. Vou ler apenas alguns versículos, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Tantos pregadores aqui, Senhor, mas o teu servo nos convidou. Eu quero agradecer e te pedir, usa segundo a tua orientação, que teu Espírito nos conduza e que possamos falar o necessário, aquilo que tu queres, não o que o homem quer. Te dou graça por essa oportunidade. Não poderia deixar passar essa oportunidade. E te agradeço desde já, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar, por favor. Essa água, acho que já até abriram aqui, né? É minha, né? Mas está um pouco gelada, eu vou deixar ela aquecer um pouco. O microfone tá bom, irmãos? Cada igreja é de um jeito, né? Se puder me dar um pouquinho mais de volume no microfone. Cada um tem um jeito, né, irmão? Mas que possam todos ouvirem e que eu possa ter também o retorno suficiente. Amém? Não é ser chato, irmãos, mas cada um tem uma direção, né? Muito obrigado. Pois bem, oportunidade sem ação não surte efeito. Esse caso é interessante, que Jesus ia passando e entrou nessa cidade chamada Jericó. Cidade real de alta antiguidade, lugar de fragrância, perto do Mar Morto. O Mar Morto tem 26% de sal, ele é muito salgado. E nenhum ser humano consegue mergulhar, não afunda. Ele é muito fundo, mas a pessoa que mergulhar não dá para mergulhar como nos outros oceanos, ou outro rio, piscina. Não tem como, né? Então, a água é muito salgada. E provavelmente não tem nenhum ser vivo lá. Há pouco tempo, os arqueólogos falaram que tem alguns peixes. Então, são uma especulação que eu não compete, então não vou entrar nesse aspecto, se tem ou não. Mas até então, a água é muito salgada. É sabido por todos que o Mar Morto não tem nada a ver com o Mar Vermelho. Uma coisa é o Mar Morto, a outra coisa é o Mar Vermelho. Até porque tem o nome de Mar Vermelho, mas, na realidade, as águas dele, agora o Mar Vermelho, é cor verde, azulada, mais ou menos como nossos oceanos. Tem mais ou menos esse aspecto. Então, agora, esse nome Mar Vermelho,
uns afirmam uma coisa, outros afirmam outra, mas o que a Bíblia não me diz com certeza, eu não posso afirmar. Eu só posso afirmar, veja bem, uma coisa com certeza, o que a Bíblia diz que é. Então, como não sei, ou não chegaram a uma conclusão do nome do Mar Vermelho, só falo o Mar Vermelho, mas eu não vou confirmar. Agora, se alguém tiver, amém, né? Mas até então, eu fico nessa tese. O Senhor não esclareceu de toda forma, então eu não vou afirmar da onde vem esse nome. Dito isso, irmãos, eu começo a ver alguma coisa. O personagem Zaqueu. Zaqueu, um judeu rico, coletor de rendas do governo romano. E ele era odiado. Quer ver uma coisa que mexe com todo mundo? É tocar no bolso, no dinheiro. E ele era, veja bem, expert nessa área, era chefe. É ele que cuidava. Então as pessoas tinham ódio, muita raiva dele. Teve um pastor amigo meu, já dorme no Senhor, lá em São Paulo. Ele morava, a casa é lá no Ibirapuera. Muitos aqui conhecem Ibirapuera e São Paulo. E ele era auditor-chefe da Receita Federal. Pastor Iguatemi. Uma bênção. E nós tínhamos afinidade, eu fiz batismo, quando eu estava em São Paulo, fiz batismo na casa dele. E uma das vezes que eu fiz batismo, ele disse, Álvaro, vem aqui, eu vou te mostrar um dos meus investimentos. Aí fomos na parte de cima. Ele abriu um quarto que tinha uma pilha de tapetes. Sabe quando você vai nessas lojas? A gente vai na loja para ver um tapete, uma coisa, e lá tem aquela pilha de tapetes, mais ou menos assim, só que eram tapetes grandes. Aí ele começou a falar, esse é um dos meus investimentos. Não tinha móveis nenhum, só aquela pilha de tapetes, tapete da Pérsia, tudo tapete muito caro. Aí ele começou a falar o preço de alguns, que caiu o meu queixo. E ele era auditor-chefe da Receita Federal. Será que para todo mundo ele era benquisto? Será que todo mundo gostava de ver quando chegou auditor-chefe da Receita Federal? Eu creio que não, e era que nem Zaqueu. Estou falando em tese, viu, irmãos? Creio que seria como Zaqueu. Então eu começo a ver, meus irmãos, que o que levou esse homem, Zaqueu, subir na árvore? Ele viu a multidão. Ele viu a multidão, viu o alarido da multidão. Alguma coisa chamou a atenção dele, chamada curiosidade. E sendo curioso, ele queria ver Jesus. Talvez, estou conjecturando, talvez ele fazia assim. Mas a multidão não deixava ver quem era Jesus. Aí ele falou, o que eu faço? Mas ele estava curioso. Aí ele falou, olha, o trajeto é esse. Tem aquela árvore. Aí eu vou subir lá. A figueira brava, mas eu vou subir. Aí ele foi na direção, porque ele viu que a multidão e Jesus ia passar ali. Aí ele foi, subiu e ficou de lá olhando. Então, por certo, ele começou a avistar Jesus. A curiosidade dele levou ele a essa oportunidade maravilhosa de conhecer Jesus. Mas até então ele estava lá só. E ele ficou olhando. Aí Jesus veio e a multidão atrás, quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima. E disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E ele desceu rápido. Imagina, eu já pulava lá, não de cabeça para não morrer, mas eu também descia rápido. Agora, meus irmãos, uma coisa que me chama a atenção, atrás de Jesus não estava uma multidão.
Estava uma multidão e ele foi se preocupar com uma vida só. Muitas vezes achamos, meus irmãos, que Deus só faz milagre, acontecimentos maravilhosos lá nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e tantos outros lugares, ou igreja muito grande. Uma igreja média ou pequena, achamos que Deus não se preocupa. Ele estava com a multidão, mas ele parou e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Não fique você pensando que você é tão pequeno, que Deus não está olhando as tuas necessidades. Não está olhando o que você quer, o que você precisa. Ele sabe de todas as coisas. Ah, mas ele se preocupa. Ontem mesmo eu fui num jantar e a tua falou assim: olha, a minha igreja nós fazemos 2 cultos de manhã e 2 à noite. Eu falei, glória a Deus, eu também fui de igreja grande. Me converti no Brasil para Cristo. E lá era 6.000, 7.000 pessoas no culto. E eu louvava lá também. Tinha essa oportunidade e não perdi. A ceia começava às 8, meus irmãos. Começava às 8 e até às 10. O culto começava às 8 e até às 10. Das 10 ao meio-dia, era só para servir a ceia. Todos os domingos. Então é bonito, olha lá, a igreja e tal, o fogo desce, o céu abriu e o anjo desceu, tudo é bem. Mas por que ele não se preocupa com aquela igrejinha menor? Aquela de porte médio, de grande. Se preocupa. Mesmo que não seja uma mega igreja, mas aqui Deus se preocupa com cada um de vocês. E hoje estou tendo o privilégio de compartilhar essa bênção, receber essa bênção. Se preocupou com um homem só. Uma vida só. Uma vida só. O que eu aprendo com Zaqueu? O que eu aprendo com Zaqueu? Primeiro, ser curioso. Você está na igreja? Deixa eu começar pela empresa, vai. Você está na empresa, você tem lá a sua profissão. Está indo bem. Mas não custa você olhar outra coisa para que você aprenda não só a sua profissão, mas uma outra profissão. Você está na igreja, é fácil, meus irmãos, todos os problemas que caem, vai cair sobre o pastor. Ele é o líder da igreja. Líder é o Senhor, mas abaixo dele é o pastor. É o Jesus, mas é o pastor. Então procura aprender, olha, como que ele faz? Olha, hoje desculpa a expressão, mas hoje é um velório. Vê como o pastor faz. Como ele é dedicado. Como ele orou, como ele conduziu aquela coisa fúnebre, triste. Amanhã você vai ser um presbítero para ajudar o pastor. Então, olha, o pastor fez assim, então eu vou fazer assim também. Curiosidade, você aprendeu. Eu aprendi. Mas não precisa também ser pastor, presbítero, diácono, diaconisa, para que Deus te use de tal forma. Mas quando presbítero, quando eu estiver sendo diácono, aí eu vou pregar, eu vou evangelizar. Não. Pregar não é só aqui, não, irmãos. Só no seu andar, no seu falar, no seu agir, no seu pensar, você já está pregando. Não pensa que ninguém está vendo. Se todo mundo está vendo, imagine Jesus. Zaqueu, como é que ele enxergou? Pastor, mas aí é Jesus, né? Mas não pensa onde você trabalha que não estão olhando o que você está fazendo. Lá na tua família, só você é convertido. Não pensa que ninguém está olhando, não. Eu tive um tio, já falecido, Sebastião.
tiver algum Sebastião aqui, é mera coincidência, tá? Aí ele falou, eu estava ainda estou aprendendo, mas não era pastor, nada. Aí um dia ele chegou na minha casa, aí ele com uma Bíblia grande, meu sobrinho, toque essa Bíblia. Eu falei, o que é isso, tio? Lógico que sabia que era a Bíblia, né? Ah, não quero mais ser pastor. Mas ele não era nem crente. Aí ele foi numa igreja lá e falou, eu quero ser pastor. Saíram com ele nas costas e jogaram lá fora. Não conhecia nem a Bíblia. Agora não vou a igreja nenhuma. Meu sobrinho, tá essa Bíblia aí. Não, tio, eu tenho e tal. Sabe aquela história que todos nós contamos, né? Aí ele disse assim, não, eu fui lá e eu quero ser pastor e eles não deixaram. Eu falei, tio, mas tem todo um preparo. Você tem um chamado? Tem. Você não tem. Você que se converteu, desceu as águas. Eu fui falando algumas coisas, pontuando, discipulando ele. Mas tem uma coisa, hein, sobrinho? Bem assim, tom áspero. Se um dia você errar, eu sou o primeiro a te condenar. Olha, de um tio, receber essa palavra de um tiozão. Aí eu parei, pensei, falei, tio, não seria melhor, ou não será melhor, se um dia, se acontecer, eu cometer algum erro, o Senhor me ajudar a levantar? Aí ele fechou a cara, tá aí. Porque lá em Provérbios 19, versículo 12 diz, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tu até daqueles que me são ocultos. Nós não fomos levantados para acusar, nós somos levantados para pregar, para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não é para acusar. Mas ele já veio com uma acusação, jogou a Bíblia lá, achando... Aí eu disse isso, mas não levou a Bíblia, até eu dei para minha mãe. Acabei dando a Bíblia para minha mãe. Então eu vejo aqui, meus irmãos, o que levou Zaqueu a ter uma ótima oportunidade, a curiosidade. Em segundo lugar, ter motivação para não perder a oportunidade. Irmãos, a oportunidade pode estar aqui, ó. Chegar na minha frente e colocar a oportunidade aqui. Mas se eu não tiver motivação para tomar posse da bênção, ela não vai me servir para nada. A oportunidade está aqui, mas eu tenho preguiça de ir até aqui tomar posse da bênção. Isso é em todos os aspectos, lá onde você trabalha, onde você estuda, na universidade, colégio. A oportunidade está chegando e você não tem a coragem, a ação de chegar e falar, não, é minha. Eu costumo dizer que cavalo selado só passa uma vez na frente. Se não montar. Tem oportunidade, irmãos, que ela pode voltar. Pode, mas é raro. É difícil. A maior parte das pessoas que tem a oportunidade e não pega, depois fala assim, se fosse hoje eu tenho mais inteligência, hoje eu tenho mais experiência, eu não deixaria perder, não perderia aquela oportunidade. Mas por que você não teve ação de ir até lá, tomar posse da bênção? Deus tem falado desse púlpito que a bênção, as promessas. Agora, se cada um de nós não buscarmos, termos a vontade de adquirir aquela palavra, aquela bênção, aquela oportunidade que sai desse altar, eu vou ficar na mesma. Falei com o pastor Mauro. Pastor Mauro, todo meio acanhado. O senhor pode fazer o culto de unção de 50 anos? Eu poderia. Ele, sim, posso. Quer fazer aqui? Eu ia perder essa oportunidade, gente. Tinha lugar, outro lugar. Para vocês saberem, era um salão da escola. Era um bom salão, mas não se compara com isso aqui. Era até maior, mas não se compara com essa presença de Deus, a atmosfera de Deus nesse lugar. Eu ia perder essa oportunidade, agarrei.
E ele fala assim, eu tive a honra de fazer. Quem teve a honra fui eu, pastor. A honra é minha, da minha esposa. Nós tivemos honra de ser ministrado pelo pastor. A irmã abriu o coração de uma tal forma. E em contrapartida, vocês também. Talvez não me conheciam, mas foi uma bênção, eu agarrei essa oportunidade. Então vejam bem, meus irmãos, a primeira é ser curioso. Eu poderia receber um não. Não, eu tenho outros compromissos, e tem. Mas ele falou, aceito. Quer fazer aqui? Até eu falei, mas aqui? Aqui. E foi uma bênção. Eu fui, em certas partes, curioso. Poderia receber um não. Geralmente o não a gente já tem. O sim é mais difícil. Pode ver. E também, meus irmãos, eu tive motivação de vir até aqui. Depois ele falou, queria falar com os meus filhos. Eu tenho um casal de filhos e 4 netas. Cada filho tem 2 filhas, né? Aí conversaram com meus filhos, fizeram até surpresa para mim. Para nós, né, irmã Vilma? Então, veja bem, eu tive motivação de vir falar, de vir pedir. Não tenha vergonha de pedir, não. Se você não entendeu, peça. Não, e eu não entendi. É melhor fazer a coisa certa, sabendo do que você está falando, ou achar que você sabe e não sabe fazer as coisas erradas. O tempo desperdiçado é oportunidade descabida ou que não tem valor. O tempo desperdiçado são oportunidades que você não aproveita em nada. Henry Ford é que disse isso. Não perca tempo, não. Vamos para a casa do Senhor. Vamos estar aprendendo. Hoje está o grupo de louvor aqui. Ai, que bênção, eu também quero estar lá. Ô irmão, como é que é cantar? Entra no coral. Procura estar aprendendo. Até hoje, mas eu vejo alguém cantar e eu falo, opa, peraí, sou curioso, estou querendo aprender. Pregar, a mesma coisa. Vejo alguém pregar. O irmão Paulo trouxe uma palavra, sexta-feira retrasada, trouxe uma palavra aqui maravilhosa. Meu ouvido esticou assim, olha, o lado que ele foi. Sou curioso. Zaqueu não perdeu tempo e conquistou a oportunidade. Olha o versículo 3 e 4. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele poderia estar ali assim, oh Jesus! Eu não sei se tem algum político aqui, desculpa. Não podemos julgar todos os políticos igualmente. Mas outro dia eu estava na padaria, mano, achei até estranho. Na fila assim, aí chegou um político, voz bem postada. Bom dia, bom dia, bom dia. Oh, bom dia! Aí todo mundo que estava na fila virou para trás. O cara já chegou chegando. Se tiver algum político aqui, desculpa. Mas não é você que estou falando, tá? Aí ele já chegou. Oh, bom dia! Aí todo mundo entrava, bom dia! Oh! Zaqueu, irmão, não era um homem importante também? Oh, Jesus, olha para cá! Oh, Jesus! Se fosse o cego, ele ia dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o rico ia pedir misericórdia. Qual é a alegria do rico?
Está vendo Jesus? Ele nem não esboçou. Jesus, olha para cá, Jesus. Não. Ele ficou só olhando. Quem o viu foi Jesus. Zaqueu, desça depressa, rapaz. Hoje vou pousar na tua casa. Me convém. Pousar na tua casa. Então veja, meus irmãos, nós temos que saber que quando recebemos a vitória, a oposição se levanta. Até aqui, meus irmãos, veja bem, o versículo 6 diz assim, e apressando-se, isso é Zaqueu, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria, recebeu Jesus, mas desceu rápido. Não sei se tem alguém aqui do corpo de bombeiro que tem aquele mastro assim, quando toca a sirene lá, eles pegam e descem rapidinho. Mais ou menos foi assim. Agora, se a figueira era brava, não sei como é que ficou Zaqueu. Mas eu sei que ele desceu rápido lá da figueira. Se tinha espinho espetando, isso já não sei. A Bíblia não me dá esse direito. Mas fala que era uma figueira brava. Agora, meus irmãos, ele desceu, recebeu com júbilo. Agora entra a oposição. O versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Não era para essa multidão se alegrar, porque um estava sendo alcançado, um homem que era indesejável. Era para se alegrar, olha, até Zaqueu, um homem rico, todo mundo tem raiva dele, mas olha, ele desceu gostoso e recebeu Jesus. Oh, glória! Mas não. A multidão, ao invés disso, começaram a reclamar. Começaram a murmurar. Ah, ele vai entrar na casa de pecador? Que Jesus é esse? Vai entrar na casa de pecador? E eu pergunto e eu mesmo respondo. Parece incoerência, né? Por que tanto burburinho quando Jesus disse, Zaqueu, hoje convém pousar na tua casa? Qual de nós aqui não queria receber essa palavra, irmão? Jesus chegar para você, para mim, e falar, olha, desça depressa, não precisa nem descer, né? Lá foi, descer, cada hora Deus age de um jeito. Olha, hoje eu quero pousar na tua casa. Qual de nós aqui não estaríamos felizes? Veja bem, com essa palavra. Jesus dizendo. Seria ou será um espanto, meus irmãos, eu falar. Irmão Manuel, é Manuel, né? Senão, deixa eu confirmar para não errar. Irmão Manuel, hoje me convém pousar na tua casa. Ele me conhece. Mesmo assim, ele vai falar, eu não tenho tanta intimidade com esse pastor. Mas ele está querendo pousar na minha casa. Irmão Paulo, hoje me convém pousar na tua casa. Em outras palavras, mas por que o pastor quer pousar na minha casa? Vai dizer que não passa isso pela cabeça? Não tenho tanta afinidade com esse pastor. Ou com esse irmão, com essa irmã. Não tenho. Por que o pastor quer pousar na minha casa? Na casa de fulano, cicrano e beltrano. Por que será? Um outro exemplo. Quando Deus enviou o profeta Samuel na casa de Jessé para ungir um dos filhos dele como rei, Jessé se preocupou e os anciãos daquele lugar tremeram. Primeiro Samuel disse assim, mas o rei Saul, Senhor, o rei Saul vai me matar. Não diga que você vai sacrificar. Aí ele vai, meus irmãos. Aí quando chega na cidade, quando chega no lugar, os anciãos saíram e disseram, é de paz que você vem? E ele disse, é de paz. Quando chegou na casa de Jessé,
Jessé falou, é de paz que você vem? E aí eu vim sacrificar. Os profetas e as profetisas que tem aqui. Que a profecia não é só levantar lá. A profecia é a palavra que vai através desse altar, meus irmãos. Isso já é uma profecia. Não é começar a falar em língua, filho, você vai ter um posto de gasolina, filha, você vai ser... Não, a palavra, se tiver que falar isso, vai sair daqui. Mas Deus também usa cada um segundo a sua vontade. Mas de acordo com o altar, de acordo com a palavra que tem sido ministrada naquele lugar. A profecia não pode ir contra a direção. Então, meus irmãos, quando Deus enviou, ele disse, Senhor, vai acontecer alguma coisa lá. Quando Jesus disse, Zaqueu, vamos pousar na tua casa, me convém. Ele poderia dizer, Senhor, o que será que é? Não, mas ali mesmo ele se dobrou e já chamou Senhor. Quando se chama de Senhor, já é uma conversão. Ele reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. E é assim como nós assim o reconhecemos. Ele é o Senhor das nossas almas, Senhor das nossas vidas. Então os homens tremeram. Aí eu não vou entrar muito nesse campo, porque já pode alongar muito. E outra, aí vieram os filhos de Jessé, aí todo mundo já conhece a história, mas tinha um que Deus falava, não, esse não, mas teve um que Deus falou, já esse. E levou 15 anos, ele foi ungido rei, levou 15 anos para ele chegar no poder. E as promessas que tem na sua vida, está demorando? Tá, né? O salmista, quando diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ele está falando no verbo passado. Espera no Senhor, no presente, para ver se é fácil. Mas você tem que pregar. Você tem que viver isso. Eu estou esperando, meus irmãos. Fiz exame, preciso operar da catarata. Esse olho aqui está pior. Estou esperando já há um bom tempo. Até já fiz triagem e tal. Não, aguarda que vamos te chamar. E até agora nada. Eu estou esperando, tenho que esperar com paciência até operar. Depois que opera uma, aí vai ter que esperar com paciência operar outra. Mas esse olho esquerdo está pior. Entramos com a planta da igreja, da prefeitura e tal. Meus irmãos, em dezembro, antes de fechar o ano, até agora eu estou esperando ser aprovada a planta. E as pessoas me dizem, pastor, mas não saiu a planta ainda. Não, irmão, cada um tem que dar uma resposta, mas eu tenho que dar uma resposta bem confiante, assim no Senhor. Não, irmão, não saiu, mas me ajuda em oração. Vai sair. Aí a hora que sair, glória! E mais um benefício, o pastor e a irmã Cleusa foram orar no terreno da igreja lá. Ai, que bênção, né? É bênção ou não é bênção? Também não perdi a oportunidade. Vamos lá. Quis mostrar para ele, foi lá. Vou orar. E ele orou. Ela também. E tenho certeza que a bênção vai chegar e nós vamos levantar a igreja em nome de Jesus. Porque não é minha, é do Senhor. O versículo 7 diz, ele quer ser hóspede de pecador. Jesus não estava falando de coisas terrenas. Jesus estava falando de coisas espirituais. Tem hora, meus irmãos, que Jesus está falando é coisa terrena, mas tem hora, sempre está falando de coisas espirituais. Porque as coisas terrenas, todo mundo, até quem não é crente, busca. As espirituais não, só aqueles que são espirituais. Então Jesus estava falando que convinha pousar na casa de Zaqueu, mas no sentido espiritual.
No sentido espiritual. Quer ver uma coisa, irmãos? Quando o irmão, a irmã vem cantar aqui, ele disse assim, olha, é mais fácil, Jesus explicando, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Há pessoas que acreditam, meus irmãos, que a cidade tinha lá um lugar bem apertado que não passava nem o camelo. Mas estava falando também da agulha, quem faz tricô, crochê, não entendo bem dessa área, mas acho que é esses nomes. E tal, como é que vai passar um camelo? Nem eu passo lá, gordinho assim, nem eu passo. Ninguém aqui passa. No fundo da agulha. Era uma expressão. É a mesma coisa de eu dizer para alguém, olha, você canta que nem um roxinol. Jesus estava dizendo que era mais fácil um camelo. Então era uma força de expressão. Que eu e você, nós usamos no nosso dia a dia. São forças de expressão e tem gente que leva a sério. Se tiver algum rico aqui, fique tranquilo. Se você buscar o Senhor, você vai para o céu. Vai. Não é porque você é rico que você vai para o inferno, não. Agora, tem que estar debaixo da graça do Senhor. Ser rico é pecado? Não, mas é uma dádiva que Deus dá a quem Ele quer. Ele vai dar. É um presente. Agora, você sendo rico, o que você vai fazer com a obra do Senhor? Vai ajudar na obra do Senhor? Ou vai ficar só no iate, pelejando? Hoje, quando Jesus me chamou, irmãos, quem eu era? Quando Jesus falou ao meu coração, em outras palavras, Álvaro, não foi dessa forma que eu subi na árvore, não, mas só estou conjecturando. Álvaro, hoje me convém entrar na tua casa. Quem eu era, como eu estava. Quando Jesus falou no teu coração, Paulo, Maria, hoje me convém pousar na tua casa. Como você estava? Vou falar por mim. Eu era um morto, um pecador miserável. Estava morto para Deus. Mas a paixão de Deus, de Jesus, a misericórdia, disse assim, hoje eu quero entrar na tua casa. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero trazer salvação para a tua alma, para a tua vida. Saia dessa vida. Eu quero adentrar a tua casa e fazer morada, transformar essa nhaca que você tem aí e no coração. Não dá nada certo. Eu já vi pessoas, hoje é tudo por banco e tal. Eu já vi pessoas, irmãos, trabalhava comigo. Aquele tempo pagava no cash. Pegava o dinheiro, essa miséria, jogava no chão. Jogava no chão. Trabalho de um mês todo. Trabalho de um mês todo. Ao invés de agradecer a Deus, daquela oportunidade, daquela bênção, de tudo aquilo que Deus estava fazendo. E antes, meus irmãos, era um miserável. Nunca fiz isso, de jogar o dinheiro no chão. Mas eu estava morto para Deus. Tem muita gente que está na faculdade. Tem muita gente que está trabalhando, estudando, comprando, viajando, mas está morto para Deus. Falta o quê? Jesus dizer, eu quero pousar na tua casa. Então, eu era um miserável, morto para Deus. Eu não sei como que você foi alcançado. Mas como você era quando Jesus entrou no teu coração? Quando Jesus entrou no teu coração, dizendo que queria pousar, fazer morada. Eu não sei se tem alguém aqui que não teve essa experiência ainda. De Jesus dizer, eu quero pousar na tua casa. Em outras palavras, eu quero entrar no teu coração e mudar a tua história.
Eu quero transformar aquela vida de nhaca, aquela vida de negativismo, aquela vida perversa, uma vida de amor, de poder, para que você ganhe muitas almas para Ele, para Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor. Mas quem está afastado, desculpa dizer, é como estar morto para o Senhor. Você perdeu a comunhão. Você não vai precisar, do outro lado tem eucalipto, você não vai precisar subir naqueles eucaliptos para ver a bênção passar, não. Jesus está dizendo hoje, eu quero entrar no teu coração. Filho, filha, você que está afastada, afastado, por vários problemas. Não está na hora de voltar, eu quero fazer parte da tua vida. Eu quero entrar no teu coração. Quero mudar a tua história. Em Apocalipse capítulo de número 3, o versículo de número 10 diz assim a palavra do Senhor. E como guardaste a palavra da minha paciência também, não é esse, também guardo. Não é esse versículo, anotei, mas está errado. É o versículo, capítulo 3 que diz assim: eis que estou à porta e bato. 3:20. Obrigado. Estava aqui, acho que é a catarata. Não é desculpa não. 3:20. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Para Zaqueu, precisou subir na árvore. Talvez Deus te trouxe aqui, você que está afastado ou não conhece Jesus, para que ele dissesse para você: filho, eu te amo. Eu quero entrar na tua vida, na tua casa. Filha, de igual modo, quero entrar na tua vida. Vai ser totalmente diferente. Então não fique afastada, não fique longe dos caminhos do Senhor. Não fique longe dos caminhos do Senhor. Abra o teu coração. Eu quero orar por você. Se você ainda não conhece Jesus, que Ele vai fazer grandes coisas na tua vida, no teu coração. Já me perguntaram, quando traz uma palavra de evangelização, de salvação, aí diz assim: pastor, mas se ninguém levantar a mão, se ninguém se manifestar, olha, a palavra do Senhor não é minha. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E tenho certeza que ela não volta para Ele vazia. Se Ele mandou pregar, e no começo eu disse, se uma alma for alcançada, está de bom tamanho. Se um irmão ou irmã que estiver afastado, voltar para os caminhos, glória a Deus, toda honra e glória para o Senhor. Eu não vim aqui para ganhar notoriedade, não. Sou mero instrumento nas mãos do Senhor e Deus colocou essa palavra e eu quero compartilhar com o irmão. E se você não ouviu a palavra, o chamado, aí onde você está mesmo, abre o teu coração e fala: Senhor, entra na minha casa. Tem até a música do Regis Danese: entra na minha casa, entra na minha vida, né? Mas eu não sei tocar e nem cantar ele direito, então eu não vou arriscar. Mas eu vou louvar com um outro hino, enquanto você toma a decisão, e aqui eu encerro essa palavra, em nome de Jesus.
mas na casa dos outros a gente não sabe onde encontrar todas as coisas. Está me ouvindo? Está dando para ouvir? Por favor, mais volume. Ah, violão também. Fala com Deus agora. Toma a sua decisão. A oportunidade está passando na tua frente. Lá no alto da montanha, pregar o Jesus na cruz do Calvário. Ele levou nossas dores e pecados, do lado foi furado, agonizando lá na cruz. Lá no alto da montanha, pregar o Jesus na cruz do Calvário. Ele levou nossas dores e pecados, do lado foi furado, agonizando lá na cruz. Esse dia escureceu, a terra até tremeu, uma voz ficou no ar: Pai, a ti entrego o meu espírito, tudo foi cumprido, pra casa agora eu vou voltar. Lá no alto da montanha, pregar o Jesus na cruz do Calvário. Ele levou nossas dores e pecados, do lado foi furado, agonizando lá na cruz. Esse dia escureceu, a terra até tremeu, uma voz ficou no ar: Pai, a ti entrego o meu espírito, tudo foi cumprido, pra casa agora eu vou voltar. Tudo foi cumprido, pra casa agora eu vou voltar. Lá no alto, louvado seja Deus. De estar na presença do Senhor, eu quero fazer, desculpa, só um minutinho. Eu quero fazer uma oração para que você seja alcançada e incluída na família cristã. Zaqueu, desça depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Se o Espírito do Senhor está tocando no teu coração e você estava afastado, eu quero orar com você agora, para que Deus mude a tua história. A minha oração não é maior do que o pastor Mauro, mas diante dessa palavra eu quero orar, porque estamos em concordância. O que ligarmos na terra será ligado nos céus. Que você seja alcançado. Não tenha vergonha não, abra o teu coração. Eu quero orar com a tua vida. Ó Deus e Pai, a tua palavra em si só, ela é poderosa. Mas tu me escolheste para que trouxesse essa bênção para esse lugar. Espero que todos sejam abençoados, guardados. E aqueles que estavam afastados ou não tiveram essa oportunidade de receber Jesus gostoso, que saia transformado, Senhor Deus, desse lugar. E possa estar de contínuo na tua presença, debaixo da tua graça. Salva, liberta,
Porque para Zaqueu tu disseste, este também é filho de Abraão. Estava perdido e eu achei. Que o Senhor possa achar corações doridos, feridos, com tantas coisas, mas que sejam consolados, abençoados e que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Salva, Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Igreja, vamos honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E você pode fazer isso com liberdade no teu coração. É só levantar uma de suas mãos, os obreiros estarão entregando os envelopes. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Senhor, nós consagramos nossos dízimos e ofertas a Ti. Pedimos para que toda essa igreja, Pai, todos nós sejamos prósperos e abençoados. Que a Tua graça esteja com todos nós, em nome de Jesus. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Tem alguém que nos honra hoje com a visita pela primeira vez? Tem, por favor, se tiver, levante sua mão, nós queremos te conhecer. Todos de casa, muito bem. Antes de encerrar, eu gostaria de púlpito de agradecer a presença do pastor Álvaro, muito obrigado. Eu e toda a igreja nos alegramos e nos sentimos extremamente honrados. A porta da igreja, o púlpito estará sempre aberto a vocês, muito obrigado. Quero agradecer também a presença de todos os irmãos aqui presentes. Obrigado por terem investido tempo aqui conosco. E gostaria de pedir para que todos nos ajudem em oração por duas pessoas. Pela Dona Graça, que está internada, e pelo Leandro, que é filho da Val, da pastora Val. Ele está com um problema nos rins, está internado. Então conto com a oração de todos os irmãos, por favor. Nos ajudem em oração. Hoje à noite nós teremos o nosso culto às 19 horas e eu tenho certeza que Deus continuará a abençoar as nossas vidas. Você está convidado também. E durante a semana, algum recado importante? Bem, os recados estão todos aqui na frente. Eu gostaria de convidá-los a estarem em pé. Vamos finalizar o nosso culto. Senhor amado, que todos nós, em nome de Jesus, possamos ter um domingo maravilhoso. Que a Tua graça e a Tua misericórdia continue conosco. Fale aos nossos corações, Pai, durante o dia de hoje e a semana que está por vir. E nos abençoe. Nós precisamos de Ti e queremos a Tua graça conosco, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe mais uma vez, eu peço. Amém. Um ótimo domingo a todos vocês. Como Zaqueu, eu quero subir